Olá, boa noite. Há 2 dias das eleições, candidatos à presidência da República seguem nas ruas e fazem as últimas promessas ao eleitor. E veja também nessa edição. Brasileiros no exterior também se preparam para a votação de domingo. Estudantes protestam contra a proibição de livro que, segundo os pais, fazia doutrinação comunista. Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima são denunciados em esquema de propina na Caixa Econômica Federal. Nos 30 anos da Constituição Cidadã, os princípios que garantiram eleições livres e liberdade de expressão. Talvez o maior movimento de representatividade da sociedade civil da história desse país. No último pregão, antes do primeiro turno, cotação do dólar cai novamente e bolsa também recua. Prêmio Nobel da Paz vai para médico do Congo e ativista iraquiana que lutam contra a violência sexual. E os meus companheiros de bancada são o jurista Modesto Carvalhosa e a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Eu peço para que os nossos 2 comentaristas aguardem só um instante e o pessoal de casa também, porque nós vamos voltar em instantes com o penúltimo dia de campanha nas ruas dos candidatos à presidência e os 30 anos da Constituição Federal. Já, já. Hoje foi o penúltimo dia de campanha nas ruas antes do primeiro turno. E já tem candidato fazendo proposta para o segundo turno. Guilherme Boulos esteve no centro de São Paulo, onde visitou a Educafro, uma organização que trabalha pela inclusão da população negra nas universidades e no mercado de trabalho. O candidato do PSOL criticou Jair Bolsonaro, do PSL. Bolsonaro, para mim, não é um adversário eleitoral. Todos eles são adversários, eu discordo de todos eles são candidatos. Né? Tem mais diferenças com uns, menos diferenças com outros. O Bolsonaro está no outro tempo. Álvaro Dias, do Podemos, passou por uma feira de comércio popular em Brasília. Ele defendeu isentar salários até R$5 mil do imposto de renda. A queda na arrecadação seria compensada com o aumento no consumo. Nós já fizemos a conta e, com isso, o governo recupera com vantagem aquilo que isentou do imposto de renda para os que ganham até R$5 mil por mês. Esta é uma medida inteligente, vai fazer a roda da economia girar com mais força, vai gerar mais empregos e o povo vai viver melhor. Ciro Gomes visitou a Rocinha, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Caminhou com os moradores e prometeu urbanização, retomando obras de saneamento básico e investindo em inteligência de segurança. Aqui é um território onde a esmagadora maioria de gente trabalhadora, decente, que está aqui amedrontada, seja pela violência do narcotráfico e das facções criminosas, seja pela violência do Estado, que não dá ao povo trabalhador aquilo que deve. Geraldo Alckmin também esteve no Rio de Janeiro. O candidato do PSDB visitou a CEASA, Central de Abastecimento da cidade, e defendeu a necessidade de reformas, inclusive a política. O modelo político está errado, está falido, não pode ter 35 partidos, estão todos fragilizados, inclusive o meu. Então é evidente que nós precisamos fazer as reformas para poder o país avançar. Jair Bolsonaro, do PSL, continua em sua casa, no Rio, se recuperando da facada que sofreu há um mês. Ele faz campanha pelas redes sociais. Em um dos vídeos divulgados, ele nega que irá acabar com o Bolsa Família. Muita gente precisa do Bolsa Família para sobreviver. Jamais eu pensaria em acabar com um programa como esse. O que eu quero é combater as fraudes. Tem muita gente que não merece ganhar, como vereadores, comerciantes, gente de família de dinheiro, que recebe Bolsa Família. Fernando Haddad, do PT, participou de uma carreata a favor do emprego e da educação em Belo Horizonte, ao lado da vice Manuela Dávila, da ex-presidente Dilma Rousseff, candidata ao Senado, e de Fernando Pimentel, candidato à reeleição ao governo de Minas. Na expectativa de que nós possamos ter a oportunidade de, no segundo turno, debater com aquele que está fugindo do debate permanentemente.
Muito boa noite, doutor Modesto Carvalhosa. Boa noite, Thaís Herédia. Oi, Joyce. Boa noite, doutor Carvalhosa. Obrigado. Bom, nós ouvimos o Fernando Haddad falando já em segundo turno, né, chamando para o debate. Agora vale tudo, as últimas tentativas e apostas dos candidatos. Eu quero saber como vocês avaliam essa reta final, esses últimos dias de campanha. Começo com o doutor Carvalhosa. A campanha, como todas as outras, acaba num xingação, um xingando o outro, falando mal do outro, e os programas mesmo não aparecem, os projetos efetivos não aparecem. Apenas o PT que apresentou um programa de uma nova estrutura de Estado bolivariana, que é um programa terrível, que foi registrado, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, propondo, inclusive, comitês populares, substituindo, de certa maneira, o Congresso, capturando o próprio Supremo Tribunal Superiores, que devem ter cotas e não mais concurso público para ingresso na magistratura, e outras medidas que mostram que há um projeto da parte do PT de transformar isso aqui num Estado bolivariano efetivamente. Fora dessa proposta bem clara, não se vê nenhuma proposta dos candidatos que sejam propugnadas durante todas essas campanhas. Um fala mal do outro e o outro fica nessa conversa que não resolve nada. Solicitação constante do eleitor, né? Durante toda a campanha, esperando as propostas. No final, assim, acho que é normal, né? Essa digladiação ali conjunta entre eles, mas do jeito que está a economia, do jeito que o Brasil está em crise. Quer dizer, a primeira atitude questionável é a negação da gravidade da crise, né? De todos os partidos. Assumir o que é preciso fazer. Está certo que é impopular, está certo que é difícil falar de reforma da Previdência, por exemplo, mas negar o diagnóstico, além de não ser educativo, é desonesto. Então, era exatamente por causa da situação que a gente está vivendo que tinha que ser, Joyce e doutor Carvalhosa, a oportunidade para debater os problemas do Brasil. Né? O Partido dos Trabalhadores trouxe esse plano, né, que é um plano que eles recuperam lá de 20 anos do PT, depois do ex-presidente Lula ter feito um governo seguindo ali o que o Fernando Henrique tinha feito, tripé macroeconômico, controle das contas públicas, investimento público numa fase muito boa de economia no mundo inteiro, que o Brasil surfou. Então, agora, exatamente nesse momento em que é preciso responsabilidade, fazer promessas vazias, como essa do Álvaro Dias, que vai isentar o imposto de renda, que fez a conta. Não fez a conta, não, porque isso é impossível de fazer. Abre um rombo de 60 bilhões de reais. Então, tem desonestidade, tem má-fé, tem briga entre um e outro e não tem discussão programática, realista, crível, factível. Visão de Brasil. Inclusive, levando em consideração o russo, né? Os russos que estão no Congresso Nacional e que vão ter que aprovar a maior parte do que é preciso fazer no Brasil agora. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral do Brasil no exterior, com 160 mil eleitores. Só em Miami, o número de eleitores aumentou 40% em relação a 2014. É o que mostra a correspondente Ruth Oliveira Arias. Dona Armanda mora em Miami há 27 anos e nunca viu uma situação tão ruim no Brasil como agora. Por isso, faz questão de votar no domingo. Temos que votar para o futuro do Brasil, né? A comerciante de 66 anos faz parte dos 34 mil eleitores que vão às urnas no dia 7 de outubro aqui na cidade norte-americana. A Flórida tem a maior comunidade brasileira no exterior. Mas faltando 2 dias para a votação, 51% dos que vivem aqui ainda não sabem em quem votar. É um cenário difícil, porque o público está dividido. Eu vejo um cenário dividido. Não tem mais confiança, né, em algum candidato, assim. É nesta faculdade de Miami que os brasileiros vão poder votar apenas para presidente. Serão 85 sessões eleitorais para comportar a grande quantidade de pessoas aptas a votar. O número de eleitores aumentou 40% em relação à última votação. E um dos motivos é o maior interesse dos brasileiros com o que acontece em seu país. Se percebe mobilização, movimentos de apoio a candidaturas,
uso de adesivos em carros, uso de camisa dos candidatos. A expectativa do consulado é um comparecimento alto na votação de domingo. Mesmo fora do país, os brasileiros daqui também sonham com o futuro. A gente quer um país melhor, com menos corrupção, com mais honestidade. A aceitação das diferenças e uma melhora na economia, menos pobreza e mais humanidade nos governantes. Os brasileiros estão realmente mais interessados no debate político do nosso país, inclusive brasileiros que moram no exterior. Por que, na sua visão, Thaís? Olha, eu acho que a gente acabou sendo obrigado a isso, né? Até pela polarização da campanha. Hoje eu li algum artigo, acho que no Valor Econômico, dizendo isso, né? Não, desculpe, a diretora do Ibope dizendo que despertou no brasileiro o interesse pela política, né? A gente saiu daquela fase de rejeição, a gente está rejeitando os políticos, mas a gente deixou de rejeitar a política nessas 2 últimas semanas. Está certo que com uma dose que poderia ser bem mais moderada de radicalização, mas que bom, porque a gente não vai viver sem a política, ainda mais numa democracia. A política é instrumento de discussão e de escolhas, então não dava para ignorá-la. Doutor Carvalhosa, tem essa percepção de mudança de comportamento do brasileiro, mais interessado, mais engajado? A eleição de domingo é um plebiscito, não é? Não é uma eleição, não haverá a escolha entre vários candidatos. Haverá uma escolha de recusa da proposta do PT e da vida pregressa do PT, com a corrupção que ocorreu no país, e o outro candidato, que é um candidato de direita, bem extremado. Então, vamos ter, de certa maneira, um plebiscito e não uma eleição. Não haverá assim, eu voto nesse, voto naquele, porque tem uma ideia melhor, porque eu sou mais simpático, é um partido tal, que eu sempre votei, nada. É contra o PT ou a favor do PT. Contra o bolivarismo ou a favor do bolivarismo. Então, de certa maneira, é uma eleição muito pobre, porque não tem nenhuma sutileza sob o aspecto de discussão do país, discussão dos programas do Estado, etc. Propostas então, variadas. ficou realmente assim um final de campeonato do Palmeiras para o Corinthians. Então, é uma coisa muito triste, muito melancólica. Limita essa escolha, né? Enfim, acho que o doutor Carvalhosa teve uma visão mais realista, né? Eu fiquei empolgada aqui do povo empolgar com a política, de debater mais, mas é verdade, no final, o conteúdo da discussão, né, doutor Carvalhosa, acabou ficando pobre, porque ficou binário, né? Binário. Não é uma discussão com argumentos, é uma discussão entre o que eu não quero de jeito nenhum e pronto. É muito triste. E durante a campanha eleitoral, se falou bastante em mudanças e até na criação de uma nova Constituição Federal. A atual completou 30 anos hoje. Também conhecida como Constituição Cidadã, foi escrita por parlamentares eleitos exclusivamente para debater o texto. A atual Constituição, criada pela Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada em 1988. Exatamente às 15h20 daquele 5 de outubro, o presidente Sarney foi recebido com aplausos por deputados e senadores. A integridade e a independência do Brasil. O deputado Ulisses Guimarães, também chamado de Senhor Diretas, foi um dos principais responsáveis por criar o texto voltado ao reconhecimento da cidadania e as chamadas cláusulas pétreas, que garantem a liberdade de expressão, a igualdade, o direito à propriedade e até ao voto. Muda Brasil! A Constituição Cidadã rege o nosso cotidiano desde os tempos da redemocratização do Brasil, após a ditadura militar que durou 21 anos, de 64 a 85. Uma pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra que 69% dos eleitores acham a democracia a melhor forma de governo. Talvez o maior movimento de representatividade da sociedade civil da história desse país, fazendo com que
acabasse por construir um documento que permanece até hoje. Durante esta semana foram feitas várias homenagens aos 30 anos da Constituição Cidadã pelo Brasil. Aqui em Brasília, os eventos aconteceram no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República e na Ordem dos Advogados do Brasil. Em São Paulo, a OAB preparou um manifesto de apoio à Constituição para ser entregue às autoridades e ao público. Esse manifesto será entregue aos candidatos a presidente, aos candidatos ao Senado, aos candidatos a deputados federais, a fazer com que saibam que a sociedade civil pretende promover a defesa dessa grande Constituição, a Constituição de 1988. Hoje, candidatos à presidência têm falado sobre mudanças profundas ou até a criação de uma nova Constituição. Desde 1988, deputados e senadores aprovaram 104 emendas. Mudanças no texto constitucional precisam ser feitas através do Congresso. Para este professor de Direito, algumas reformas são mais urgentes. Eu acho que nós já caminhamos bastante em relação à Previdência e no sistema tributário nós estamos começando a ter um certo consenso, né? No que diz respeito à segurança pública, eu acho que nós estamos longe ainda de ter um consenso. Bom, chegamos aos 30 anos da Constituição, falando sobre a criação de uma nova Constituição, de um novo texto. Como o senhor avalia esse pensamento? Existe esse projeto bolivariano do PT que não interessa. E existe também uma ideia do candidato Bolsonaro de fazer uma nova Constituição. Não sei qual é o conteúdo desse projeto dele. Mas, na realidade, o que nós temos é uma necessidade de uma nova Constituição no Brasil. O que se comemora não é 30 anos de uma Constituição cidadã, mas de existência de um regime constitucional. Isso é muito válido. Essas comemorações são muito importantes. Nós temos uma Constituição, porém, essa Constituição, desde logo, ela mostrou que ela não é uma Constituição cidadã, é uma Constituição dos privilégios. Ela criou uma casta de privilegiados no país que suga todos os recursos do Estado para a manutenção dessa própria casta, criada por políticos, por altos funcionários públicos, pelo próprio Poder Judiciário, por benesses que eles recebem e que cria também coisas muito ruins, como realmente o voto proporcional, que é o que ninguém sabe quem é que nos representa na Câmara e no Senado, e impede com isso que haja uma representação efetiva que deve haver através do voto distrital. Por outro lado, também cria condições de reeleição, né? As reeleições no Brasil são a base da desgraça política que nós temos. O candidato entra como deputado, como presidente, como governador, ele só pensa em reeleição, não tem nenhum sentido. As políticas públicas não interessam para ninguém. Então, o que acontece? Nós temos um marasmo político que leva, inclusive, a uma necessidade de uma nova Constituição inteiramente reformista do Estado, que é o que a sociedade demanda. 30 anos de uma Constituição permite que ela realmente seja renovada agora no plano nacional. Uma renovação. Thaís. Eu tendo a concordar com o doutor Carvalhosa. Eu acho que tem coisas aí que a gente precisa fazer que são urgentes, como a reforma da Previdência, que depende de mudança na Constituição, a reforma tributária, que depende da mudança na Constituição, desengessar o orçamento público federal, tem lá um monte de coisas que direcionam recursos e causam ali um engessamento, obrigações de direcionamento de aplicação do orçamento federal e especialmente uma reforma do Estado, de como o Estado funciona, né? Estabilidade do funcionalismo público para aquelas carreiras que não são carreiras típicas de Estado, quer dizer, tem uma série de privilégios e de exceções, né? De direitos e poucos deveres ou direitos para poucos, né, que transformaram o Brasil nessa situação que a gente está vendo hoje, especialmente do funcionalismo público, porque o servidor público é um sujeito que é necessário, a gente precisa dele, né? Ele só não pode ser tão diferente e tão privilegiado dos outros do setor privado, né? Então, essa revisão é tão urgente quanto
da Previdência, por exemplo. Se a gente está discutindo que a Previdência tem que mudar porque ela tem que igualar o setor público do setor privado, não dá para a gente igualar a Previdência e igualar a situação de trabalho, de salário e de segurança no emprego, por exemplo, que é uma coisa que só o funcionário público tem. O que a Thaís falou, quer dizer, nós temos que criar uma Constituição que crie a isonomia, a igualdade de direitos e obrigações entre todos os cidadãos. Não pode haver, por exemplo, uma previdência social para os funcionários públicos que suga 1/3 para 900 mil pessoas, enquanto que os 2/3 são aplicados para 35 milhões de pessoas. Esses 900 mil pessoas pega 1/3 da Previdência Social. Então, você veja como existe a Constituição de 88, criou esse grupo de pessoas que realmente não admite a igualdade de direitos, de obrigações e de responsabilidade. Para isso precisa uma Constituição nova, para criar essa isonomia como princípio fundamental para a nova Constituição brasileira. Eles são chamados de caciques ou donos de partidos. São políticos que estão há muito tempo na liderança de algumas legendas. E, às vezes, também demora para o eleitor se dar conta da importância da renovação. Os principais partidos têm lideranças que estão há muito tempo no comando, alguns desde a redemocratização do país. Pessoas assim mais velhas, elas têm mais experiência. Um político, ele tem que saber ser líder acima de tudo e não ser um cacique. Um levantamento do movimento Transparência Partidária apontou que nos últimos 10 anos, os 8 partidos com maior representatividade no Congresso tiveram apenas 24% de mudanças em suas lideranças. Quando os partidos estão muito concentrados, são pouco oxigenados, isso tem um reflexo, né, no dia a dia da nossa vida democrática. E acho que o principal deles é essa sensação de descolamento da sociedade com os partidos. O cientista político lembra que os líderes dos partidos controlam o fundo partidário e as decisões sobre o uso do tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral. Você tem lideranças antigas concorrendo novamente, né, à disputa, pouco espaço para novas lideranças e mesmo aquelas que se apresentam como novas, na verdade não são. Essa falta de renovação entre as lideranças partidárias também pode estar tirando o entusiasmo do eleitor em participar do processo democrático. Deveríamos mudar isso aí, né? Por gente nova, né? Eu voto por votar, porque não por obrigação, mas pela pátria, pelo Brasil. Nessa situação, com 70 anos, é a primeira vez, mas já não vou votar. Qual é a principal barreira para essa renovação? Bom, a Constituição de 88, já que estamos falando da comemoração dos 30 anos, ela criou a hegemonia e o monopólio dos partidos políticos. A Constituição diz que todo o poder emana do povo, mas no Brasil, pela Constituição, todo o poder emana dos partidos. Não pode haver candidatos independentes no Brasil que possam quebrar essa hegemonia dos partidos. Então, eles mandam no Brasil e desmandam. A ponto de os 9 maiores partidos brasileiros ter se envolvido nos esquemas de corrupção monumentais que ocorreram, e o resultado é que, embora a Constituição não permita candidaturas independentes, quem é o melhor posicionado na corrida presidencial é um candidato independente, que o Bolsonaro é um candidato independente. Ele é fora dos partidos, certo? Porque os partidos, ninguém quer, os eleitores não querem votar nesses partidos que estão aí, corruptos como eles são, os 9 partidos principais, não querem saber desses políticos profissionais que estão aí, com uma tendência aqui de reação à corrupção no Brasil e uma tendência geral, inclusive americana. O Trump foi eleito como um candidato independente. O Macron na França e assim, em vários países, você verifica que ninguém mais quer saber de político profissional, de partido tradicional, dessas agremiações que não tem nada a apresentar para a melhoria da sociedade. Portanto, é muito interessante essa reportagem sobre os partidos dominados há décadas pelas mesmas pessoas. Muito interessante. É uma oxigenação necessária, né? Mas tem uma muralha da China ali,
que foi construída nesses anos todos pelos mesmos sobrenomes, né? Que vão envelhecendo e pintando o cabelo e fazendo plástica e continuando lá no Congresso Nacional. Depois trazem seus filhos, a gente tem famílias de todas as regiões do Brasil. Talvez a gente se lembre de mais nomes do Nordeste ou alguma família do Sul, mas é de todas as regiões do Brasil. A gente tem essas famílias que se misturam com a história dos partidos e a última reforma política, que nem esse nome deveria ter, acabou mantendo esse privilégio do acesso ao fundo eleitoral, de acesso ao fundo partidário. Quer dizer, é uma gangue política que se junta ali e determina o destino do dinheiro, quem vai ser eleito, quem vai assumir, sem nenhuma conexão ou uma conexão baixíssima com a representatividade esperada com a sociedade. Da sociedade. Então, assim, só que faz parte da nossa construção também, né? Não é uma coisa que a gente consiga... Resultado, a sociedade não vota mais nesse partido. Exatamente. Tomara que diminua bastante. Né? Exatamente. Mas a gente, infelizmente, nesta eleição, a gente ainda vai continuar vendo os sobrenomes e os partidos mandando, esses partidos mais antigos, mandando na legislatura. Uma mudança a longo prazo, né? O Ministério Público Federal denunciou hoje 17 pessoas por fraudes na Caixa Econômica Federal. Entre os denunciados estão os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eles são investigados em operação que apura o pagamento de propinas para irregularidades em operações da Caixa Econômica Federal. Os procuradores pedem o pagamento de mais de 3 bilhões de reais por reparação de danos. Alunos do Colégio Santo Agostinho, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, protestaram hoje contra a censura do livro Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel. A obra, de 1981, conta a história de uma família obrigada a viver no exílio por 15 anos durante a ditadura militar. A proibição ocorreu depois de pais alegarem que o livro doutrinava crianças com ideologia comunista. Para os alunos, a suspensão fere a liberdade de expressão. O autor afirmou que a história se passa, sim, no tempo da ditadura, mas nega a doutrinação. É algo histórico que aconteceu. O colégio não quis se manifestar. Livros sobre direitos humanos foram rasgados na biblioteca da Universidade de Brasília. As páginas tratavam sobre o fim da ditadura militar e a luta pelos direitos. O caso será encaminhado para a Polícia Federal. O Ministério dos Direitos Humanos lamentou o caso e afirmou que rasgar obras literárias sobre o assunto é uma maneira de impedir a formação de visão crítica e democrática do mundo. Em nota, a defesa de Eduardo Cunha afirmou que estranha o oferecimento de nova denúncia às vésperas do processo eleitoral, o que claramente visa atrapalhar a eleição de sua filha. A defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que não teve tempo para ler a denúncia. E a defesa de Gedel Vieira Lima não se manifestou. Doutor Carvalhosa, sobre as denúncias, né, da Caixa Econômica Federal. O terrível é que, realmente, depois do governo Dilma, nós tivemos o governo Temer, que continuou no mesmo esquema de corrupção que havia no governo anterior. Então, hoje você tem essa denúncia aí contra o Gedel. É o mesmo governo, né? Eles estavam juntos. É o mesmo governo. Então, você tem hoje ministros do Temer, ou os ministros do Temer ou estão na cadeia ou estão no ministério. É uma coisa ou outra, esse é o caso. E também o presidente da Câmara, que é um escândalo dizer isso, que é para prejudicar a filha dele, que, aliás, ganhou o maior quinhão do fundo eleitoral, foi para a filha do Eduardo Cunha, dentro dessa linha de famílias que dominam a política durante gerações e gerações. Então, é um escândalo ainda reclamar de que a justiça está se processando porque está prejudicando a filhinha que ganhou aí a maior quinhão do PMDB para MDB, não é? MDB agora mudou, né? Para a sua eleição e vai ser eleita provavelmente essa filha do Eduardo Cunha no segmento da tradição familiar dela. Dos partidos. Eu quero comentar sobre os livros rasgados na biblioteca, gente. No Rio de Janeiro, na escola do Rio de Janeiro, Santo Agostinho. Fazer fogueira na universidade e queimar os livros de história. É isso que
que as pessoas estão querendo. Negar a história não vai mudar a história, entende? Acho que as pessoas não entenderam isso ainda. Rasgar, queimar o livro, fazer de conta que não existiu, não apaga a história, entende? Talvez as pessoas não tenham entendido isso ainda, ou porque leram pouco os livros, aqueles que não estavam rasgados, né? Quando eles estavam na escola, ou que os pais não deixaram ler. Então, gente, assim, né, rasgar livro não dá, né? Não dá. É a mesma coisa que acender uma fogueira do lado de fora da sala de aula e sair queimando os livros de história. Essa história é revoltante. Verdade. Agora a gente muda de assunto para falar do Outubro Rosa, que é comemorado em todo o mundo. A cor rosa simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Em São Paulo, o Fundo Social de Solidariedade promove ações de autoestima para as mulheres. O projeto Solidariedade em Fios completa 1 ano. As pacientes ganharam as próteses capilares e um dia de beleza. Corte no cabelo novo, manicure e maquiagem. Esse amor, esse carinho, né, com que eles acolhem a gente, é muito importante. O projeto vai ampliar o atendimento para além do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Qualquer entidade que realize tratamento da doença pode indicar uma paciente para receber uma prótese capilar gratuita. Vamos dar um viva para a vida! Viva! Estamos ampliando o espaço, que está mais bonito, mais agradável, mas também um aumento de números de vagas para esse curso das próteses capilares. Então, isso significa, aumentando as vagas, significa que nós vamos aumentar o número de próteses confeccionadas, vamos aumentar o número de amigas que irão receber a doação das próteses. Em 1 ano, 78 mulheres saíram daqui com um novo visual e 129 se formaram no curso de produção de prótese capilar. Foi uma experiência assim, muito emocionante, né? Solidariedade em Fios, você chegar a um lugar que você tem um aprendizado e ainda faz uma doação. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que tem espalhado ações de conscientização por todo o Brasil. Várias cidades estão promovendo ações para reforçar a importância da prevenção. Em Goiânia, 40 mulheres em tratamento participaram de uma sessão de fotos. Tem que ficar alegre, porque senão fica mais doente. Em Poços de Caldas, em Minas Gerais, 25 pacientes serão personagens de uma exposição. Tem que encarar de frente, sempre um sorriso no rosto. É isso aí. E veja a seguir, reajuste das tarifas controladas pelo governo fica acima da inflação oficial. E ainda o mercado financeiro reage às pesquisas eleitorais e dólar acumula queda de 4,5%. Nós voltamos já. Tem coisa para falar aqui. A inflação oficial subiu no mês passado e chegou a quase 0,5%, o maior resultado para setembro em 2 anos. No acumulado do ano, o índice chega a 4,5%. Um dos fatores que vem comprometendo o gasto das famílias é o reajuste de tarifas controladas pelo governo, como energia elétrica, gasolina, gás de cozinha, que cresceu mais que o dobro da inflação nos primeiros 8 meses deste ano. A hora do banho na casa da Luciana agora tem trilha sonora. Água não é brinquedo, água não é brinquedo. Desde cedo ela ensina os filhos a economizar, porque as contas não param de subir. Este mês a família gastou R$ 185 de luz. No início do ano pagava R$ 134 e ainda tem água, gás, combustível. Cada vez que a Luciana olha para essas planilhas, tem que cortar algum gasto. O problema é o que cortar. Porque os preços que mais sobem são itens essenciais e ninguém consegue viver sem água ou no escuro. Você fica inseguro de poder usar o computador, usar a sua televisão, sei lá, um ar-condicionado, então abre as janelas, o vento resolve o problema. O que a Luciana vê nas planilhas é comprovado pelo IBGE. De janeiro a agosto, os preços administrados pelos governos subiram mais que o dobro da inflação. Gasolina, energia elétrica, gás de cozinha e passagens de ônibus tiveram alta de mais de 6,5%, enquanto o índice geral de inflação foi 2,85%. Como a renda do brasileiro caiu, os aumentos penalizam os mais pobres. Segundo a supervisora de preços do Diese,
DIEESE, os gastos com domicílio na cidade de São Paulo comprometem quase 17% da renda de quem ganha menos. Nas famílias com maior renda, o peso dos itens básicos cai para 12%. O que é mais essencial para você? Primeiro, você precisa morar. Então, é essencial que você consiga pagar sua moradia e manter essa moradia com as tarifas públicas. Depois você vai comprar alimentos. Depois você vai usar o transporte para trabalhar. O que sobra, você vai gastar ou com lazer, ou com roupa, ou com remédio, se você precisa. Mas existe uma escolha, e a escolha primária dessas famílias é, com a renda que eu tenho, no que eu vou gastar. Thaís, fica cada vez mais difícil porque a gente está falando de itens que nós não podemos cortar, né? Olha, é verdade. Infelizmente, assim, o brasileiro, as pesquisas estão mostrando isso quando perguntam, você está sentindo a queda da inflação? Porque a gente está com uma inflação baixa. O IPCA, que é o índice oficial, saiu hoje o resultado de setembro, o repórter acabou de dar, ele está ali em 4,5%. No ano passado, essa época do ano, ele estava abaixo de 3%. Então, essa inflação, ela é uma cesta de produtos que inclui alimentos que estão com preço muito baixo e inclui também as tarifas que são ajustadas pelo governo. Gasolina, especialmente os combustíveis, gasolina e gás de cozinha, porque o petróleo subiu lá fora e o dólar também acabou subindo esse ano, ficaram sim mais alta. A conta de luz está já no terceiro mês seguido do segundo patamar da bandeira vermelha, então ela está mais cara também. Então não dá para as pessoas sentirem que a inflação caiu, que a conta de luz, por exemplo, subiu em média 15% no Brasil todo. Então realmente, e para essas tarifas não tem o que fazer, ainda mais porque elas são, no caso do combustível, ligados aos preços internacionais. Infelizmente, não é uma coisa que pareça que vá se diluir ao longo do tempo. A inflação deve permanecer um pouco mais pressionada até o final do ano, mas pelo menos o reajuste das tarifas, tirando o combustível que ainda pode ter alguma oscilação, não deve se repetir até o final do ano. E esse cenário mais conturbado também favorece? Não, o cenário mais conturbado favorece a inflação desses preços livres de serviços e tal, mas como a economia está muito fraca, o desemprego está muito alto, o varejo e os prestadores de serviços não estão conseguindo repassar essa alta do preço, especialmente para transporte. O Banco Central fica de olho nisso, nessa inflação que vem depois do aumento da gasolina, por exemplo. Tudo indica que ele, por exemplo, não vai aumentar a taxa de juros na próxima reunião do Copom no final do mês, porque a economia está andando muito devagar, não tem espaço para reajuste de preço, então não tem como subir os juros. E o dólar fechou hoje em queda de 1% e foi vendido a R$ 3,85. Na semana, a moeda norte-americana acumulou uma redução de 4,5%. A Bolsa de Valores de São Paulo também teve queda hoje. O Ibovespa fechou em menos 0,76%. E na semana, a Bolsa acumula alta de quase 4%. Como avaliar o mercado, Thaís, nesses últimos dias, né? Olha, o mercado financeiro viveu um rally, como a gente usa no jargão do mercado, né? Uma euforia extremamente positiva. O dólar, no meio da semana, chegou a ser cotado a R$ 3,82. Hoje fechou a R$ 3,85. Né? Ninguém esperava que ele voltasse a cair dos 4% enquanto a gente estivesse ali em pleito eleitoral até o final do segundo turno. Uma onda de otimismo com o fortalecimento do candidato Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Né? O mercado está dando um cheque em branco ao candidato do PSL, porque o economista dele, que ele chama de Posto Ipiranga, o Paulo Guedes, nunca mais apareceu, desde a confusão que ele criou lá falando da CPMF para um grupo fechado, nunca mais apareceu para ser questionado, nem por empresários, nem pela imprensa, nem por ninguém, para apresentar suas ideias e a gente entender exatamente o que eles querem fazer quando assumirem o governo, se eles ganharem. Então, é um cheque em branco, mais ou menos parecido com o que o doutor Cavalhosa falou aqui, com plebiscito. O mercado não quer o Partido dos Trabalhadores, então dá um cheque em branco a Jair Bolsonaro e a Paulo Guedes para tocarem as reformas. Há uma expectativa aí que Jair Bolsonaro ganhando, o Paulo Guedes e a sua equipe teria força ali numa transição com o governo de aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência ainda este ano. Mas é tudo no campo da hipótese, porque não tem consistência. Sobre essa possibilidade? A reforma da Previdência, veja como a sociedade civil brasileira, ela contribui, né? Espontaneamente, o Armínio Fraga chamou o Tafner para fazer um projeto de reforma previdenciária fora daquele projeto do Temer, que é uma confusão
terrível. E o projeto é magnífico de reforma previdenciária que não afeta ninguém, não prejudica ninguém, sob o ponto de vista de direitos, mas cria um sentido de isonomia também, de igualdade, que permitiria a longo prazo resolver a questão previdenciária brasileira. Então, eu acho que nós temos que, com um governo que seja eleito agora, pegar essas contribuições da sociedade brasileira que são feitas voluntariamente para descobrir meios de resolver o problema tributário e o problema previdenciário, que são fatais se não forem resolvidos no Brasil. Então, eu quero só lembrar que a sociedade brasileira está à disposição do novo governo para ajudar, como é o exemplo aí do Armínio Fraga nessa questão previdenciária. Eu fico muito contente com essa possibilidade de reforma previdenciária em termos justos, como foi proposta. Todos. E agora nós vamos mudar de assunto, porque hoje é sexta-feira e é o dia em que os nossos convidados e comentaristas nos dão dicas de boa leitura. É a Estante JC. Dr. Modesto nos trouxe uma indicação de livro que vai aparecer agora aqui no telão. É o livro do Marco Antônio Villa, nosso comentarista aqui também do Jornal da Cultura. Não, esse livro é uma coletânea que ele fez com o maior cuidado, porque ele é um grande historiador, um grande estudioso, pesquisador, no sentido dos discursos que construíram a história para o bem e para o mal. Que tem os discursos desde o tempo grego até a modernidade, com discursos do Churchill, mas também discursos do Hitler, do Mussolini, os discursos que foram feitos também aqui no Brasil fundamentais, não é? Discursos do Rui Barbosa, todo esse pessoal que criou a República no Brasil e que são manifestações que moldaram a história no sentido da sua tragédia e do progresso também que ocorreu. De modo que o livro do Villa, essa coletânea dele, é algo extraordinário para a meditação e a reflexão que nós devemos fazer para os rumos que nós devemos tomar. E a sua dica, Thaís? A minha dica é o livro do jornalista Thomas Traumann, O Pior Emprego do Mundo, que vem a ser dos ministros da Fazenda, né? O ministro da Fazenda teria ali o pior emprego do mundo. Ele faz uma coletânea dos 14 ministros, os últimos 14 ministros da Fazenda. Ele conta a história econômica do Brasil com a experiência dos ministros da Fazenda, que foram muitos, né, no Brasil esse tempo todo. Ele entrevistou, por exemplo, Joaquim Levy, que foi o ministro da Dilma Rousseff, Zélia Cardoso de Mello, todos os ministros importantes que passaram pelo governo, inclusive Antônio Palocci. Então, é um bom entendimento sobre a história econômica do Brasil, os personagens e pontuado ali como uma grande reportagem. Vale a pena. Ótimas dicas para a nossa lista. E no último dia 27 de setembro, o Jornal da Cultura exibiu uma reportagem para explicar como funciona o chamado mandato coletivo, quando um grupo de pessoas se reúne para discutir propostas e um integrante desse grupo se inscreve como candidato. Uma vez eleito, ele passa a dividir as decisões e planejamento com os demais. Na ocasião, as críticas feitas por nossos comentaristas a essa proposta política provocaram reação em Alto Paraíso de Goiás, onde o vereador João Iuge representa um mandato coletivo. Ele nos enviou uma nota que nós vamos ler agora. Abre aspas. O teor das ofensas demonstra claramente que os comentaristas não conhecem o assunto. O nosso site contém o nosso arquivo de documentos com registro de nossos trabalhos na Câmara Municipal e nossa prestação de contas financeira. O mandato coletivo não gera nenhum aumento de despesas aos cofres públicos, como foi insinuado pelos comentaristas na ocasião. E o nosso trabalho é integralmente voluntário, sendo todos os recursos recebidos pelo vereador em razão do exercício do mandato, doados para a comunidade, o que está aprovado em nosso site. Além disso, apesar da Justiça Eleitoral ainda não reconhecer os mandatos coletivos, existe segurança jurídica de que o mandato seja exercido coletivamente, pois temos um contrato registrado em cartório feito antes das eleições, que é válido perante a Justiça Civil e Criminal. Caso o vereador formalmente eleito venha a desconsiderar a posição
da maioria dos membros do mandato coletivo em seus votos de plenário. Ele pode ser processado por estelionato, além de ter de pagar uma indenização e ficar inelegível. O nosso contrato também está disponível no site. Ao contrário do que foi dito pelos comentaristas, todos sabem que os parlamentares eleitos não representam o pensamento coletivo de todos os eleitores que votam nele na prática e que a representatividade dos parlamentares se a representatividade dos parlamentares fosse satisfatória, não estaríamos vivendo a grave crise de representatividade política contra a qual os mandatos coletivos são uma proposta concreta em execução. Fecha aspas. E em instantes, o Dia Mundial do Professor. E mais, médico do Congo e ativista iraquiana levam o Nobel da Paz por iniciativas contra o abuso sexual. Aguarde que nós voltamos já. Estamos de volta e vamos ler algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira mensagem é da Daniela e ela diz: Carvalhosa indicando o livro do Vila. Adorei. A Rita Aparecida Dami diz: já temos um dos maiores impostos do mundo e ainda reajustes acima da inflação? Não pode. E o Marcos Jaime, ele diz o seguinte: merecemos um Brasil onde não tenha corrupção nem mordomias para os políticos e onde eles vão servir a pátria. Os políticos não podem ser tratados como uma espécie de classe superior. Doutor Carvalhosa. O Moçambique, o Marcos Jaime, reflete toda as reivindicações políticas da sociedade brasileira. Todos nós, ele e todos nós, queremos realmente acabar com essas mordomias dos políticos, esses privilégios totais políticos, que não são só privilégios particulares, pessoais, mas também a questão de terem a participação no orçamento. Como é que eles têm com essa questão de emendas parlamentares, o fundo partidário que eles têm, o fundo eleitoral, aí a filha do Eduardo Cunha agora vai ter um dinheirão para ser reeleita. Tudo isso são formas que devem ser absolutamente abolidas. Os políticos devem pegar o táxi ou o ônibus para ir trabalhar, né? Como fazem na Europa, né? Não tem aquela entorragem, aquela coisa. E também não ter esse negócio de cargo de confiança. Tem vereadores aqui, por exemplo, no município aqui de São Paulo, tem 20 assessores. Isso tudo tem que acabar. É sobre a inflação, né? Infelizmente não tem jeito, especialmente para combustível e para energia elétrica. Combustível porque o preço do petróleo é lá fora. E energia elétrica porque tem um descasamento aí das empresas do setor elétrico que vai durar ainda alguns anos por causa das medidas, das mudanças que foram feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff, que quase quebra o setor elétrico. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter que pagar durante muito tempo essa conta. 2 ativistas que lutam para acabar com a violência sexual nas guerras ganharam o Nobel da Paz deste ano. Nadia Murad, de 25 anos, foi escrava sexual da milícia terrorista ISIS no Iraque. Sequestrada em 2014, passou 3 meses sofrendo abusos físicos. Conseguiu fugir e, quando voltou ao local de seu antigo cativeiro, perguntava chorando por que ninguém nos salvou. Nadia se tornou uma ativista para denunciar o genocídio contra seu povo, a minoria étnica Yazidi. Recebeu o prêmio da União Europeia e foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano. Em discurso nas Nações Unidas, criticou a demora das autoridades para combater o ISIS. Why it is taking so long? A outra metade do Nobel da Paz vai para o ginecologista Denis Mukwege. O anúncio do prêmio foi muito comemorado no hospital que ele abriu na República Democrática do Congo. Denis trabalha sob a proteção de soldados da ONU. Ele já atendeu mais de 30 mil mulheres estupradas no Congo, país arrasado por uma guerra civil. Em 2012, num discurso na União Europeia, ele pediu para que as congolesas se mantivessem fortes. Restez debout. Uma das lutas mais importantes em todas as nações, não? Duas lindas histórias, tristes da menina, né? Muito triste, e desse médico um herói.
merecido. Extraordinário. Thaís, muito boa noite. Doutor Carvalhosa, Olha, muito boa muito noite. obrigado. Obrigada, o prazer é meu. Até a próxima. Até, Espero boa vocês. noite, Joyce. E nós terminamos esta edição com uma homenagem ao Dia Mundial do Professor. A data foi criada pela Unesco há 24 anos para chamar a atenção da importância do professor para a sociedade como construtor de pessoas. A campanha deste ano da Organização das Nações Unidas denuncia o baixo prestígio da profissão e pede aumentos salariais para os docentes. E você inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e bom fim de semana. As crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação.